Olá, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de Física. Hoje sobre conservação da quantidade de movimento. Olhe o exemplo, uma bolinha vermelha, uma bolinha azul, de mesma massa, inicialmente em repouso, e essa mola está comprimida. Ao liberarmos a mola, ela já está exercendo força tanto na bolinha vermelha quanto na bolinha azul. A força elástica é igual nos dois lados. Então é como se fosse, entre aspas, uma ação e reação aí da bolinha vermelha empurrando a azul empurrando a vermelha. Como dois patinadores, O patinador A empurrando o patinador B, tá certo? Então vamos lá, a hora que a mola é liberada, essa energia potencial é transferida para as bolinhas, jogando uma para cada lado. A bolinha vermelha vai para o lado esquerdo, a bolinha azul para o lado direito. Então, lembrando da ação e reação da terceira lei de Newton, a força que a bolinha vermelha faz na azul, ela é um vetor, de mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido, só que aplicados em corpos diferentes. Então ela vai ser menos a força que o azul faz no vermelho, tá bom? Agora, quando ela é liberada, cada um vai para o seu canto, podemos multiplicar pelo tempo e os dois lados. E nós teremos o impulso que cada uma recebeu. O impulso é dado pela variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Mas vamos analisar o que acontece com a grandeza quantidade de movimento. De um lado, a gente tem a quantidade de movimento do azul final menos a quantidade de movimento do azul inicial. Então, esse é o ΔQ da bolinha azul. Do outro lado, nós temos menos, porque é no sentido oposto, a quantidade de movimento da vermelha, final, menos a quantidade de movimento da vermelha inicial. ΔQ da bolinha vermelha. Fazendo a parte algébrica, nós vamos obter que a quantidade de movimento de um lado, a da azul final mais o Q da vermelha final, vai ser igual ao Q da azul no início mais o Q da vermelha no início. Isso nos diz o seguinte, que o Q final do sistema vai ser igual ao Q inicial do sistema. Isso vale quando o sistema é isolado, a força externa é zero. A gente fala que o impulso geral vai dar zero. Vamos pegar um exemplo do canhão. Você tem um canhão de massa de 2.000 kg, ou 2 toneladas, e a massa da bola, do projétil, de 8 kg, certo? Na hora que a pólvora explode, como se fosse o exemplo da mola, cada corpo é jogado para um lado. Então você tem a força do canhão na bola, bola no canhão, e você tem a situação seguinte, a velocidade de recuo do canhão e a bola indo para a direita. Vamos supor que ela tenha saído com 250 metros por segundo. Qual vai ser a velocidade de recuo? Como determinar esse valor? Se a gente não conhece a força, a aceleração ali, as coisas estão mudando muito rápido. Então, temos a conservação da quantidade de movimento. Como é que fica? Então, o Q de antes igual ao Q depois, como nós vimos. Só existe a força interna entre a bolinha e o canhão. No início, eles estão em repouso. Então, a quantidade de movimento inicial é zero. Isso me mostra que a quantidade de movimento final do canhão vai ser um vetor oposto à quantidade de movimento da bola, do projétil final. Ok? Cada vetor para um lado. Então isso aqui está me dizendo o seguinte, são vetores de mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo. Então o que a gente pode fazer? Simplificando a resolução. Quando a gente tem essa situação de um corpo em repouso, uma explosão, uma liberação de uma mola, cada um vai para um canto, a quantidade de movimento do canhão final, de um corpo, vai ser igual à quantidade de movimento final do outro,
para que esses vetores opostos se anulem, dando a mesma quantidade de movimento no início que era de repouso. Então, esse caso que a gente está trabalhando, inicialmente os corpos estão em repouso. Então, como que a gente calcula a quantidade de movimento? O produto da massa vezes a velocidade. Massa do canhão 2.000 kg, velocidade de recuo do canhão, massa do projétil 8 kg, velocidade 250. Isso nos dá que a velocidade de recuo do canhão foi de 1 metro por segundo. Tá ok? Agora, outros exemplos. Tem das bolinhas, né? Também você vai encontrar por aí nos vestibulares, um corpo A ligado a um corpo B, um barbante que pega fogo e aí libera os dois corpos, cada um vai para um canto. Então, Q de A mais Q de B é zero, porque estava em repouso. Então, depois, simplesmente você fazia o QA', o modo de QA' igual ao QB', porque tem que dar zero depois, tá certo? Um outro exemplo é um homem andando sobre a tábua, sobre um skate, tá certo? Sobre um barco. Então, na hora que o homem anda para frente, a tábua anda para trás, o barco anda para trás. Muitas videocassetadas, né? Quem já tentou pegar livro na estante, subindo numa cadeira de rodinha, e tentou pular, e não se lembrou da quantidade de movimento, deve ter tomado aquele tombo, né? Então, o Q de antes aqui também é zero, e o Q depois é zero. Então, quando você pula da cadeira de rodinhas, ela vai para trás. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, e obrigado, tá? Até a próxima!